Cumprimentamos a todos na paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais uma escola bíblica na manhã deste dia, de domingo. E você que está conosco, possa fazer o seu comentário, o seu pedido de oração. Hoje nós vamos dar início na lição de número 8, que fala sobre o tema o Deus Espírito Santo. Nas lições anteriores nós falamos sobre o Deus Pai e o Deus Filho, e agora vamos continuar esse estudo na lição de o Deus Espírito Santo. Ou seja, vamos falar sobre agora o Deus Espírito Santo, que é muitas vezes uma polêmica entre muitas religiões hoje, né? Gostaria de pedir para minha esposa dar início em oração para nós começarmos o estudo nesta manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor, meu Deus, pela tua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor fale conosco, nos oriente na tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Santo é o teu nome, Deus. Fala conosco, Senhor, a cada dia, a cada minuto, que o Senhor possa fortalecer cada vida, cada coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, que cada dia mais o Senhor possa falar conosco, né? Hoje estamos aqui para poder aprender um pouco mais da palavra de Deus. Você pode fazer a sua pergunta, o seu questionamento. Você pode também vir aqui comparecer e também juntamente conosco aprendermos esta poderosa palavra, né? Que é a palavra do Senhor nosso Deus, aos domingos às 9 horas da manhã, aqui, né? Podemos passar o endereço para você, caso você queira vir fazer-nos uma visita, né? E também nas quartas-feiras nós temos culto também aqui, às 19h30. Nós temos culto para podermos louvar e exaltar ao nome do Senhor nosso Deus. Nós estamos com a lição da CPAD, lições bíblicas da CPAD, que o tema principal da lição, da revista, é a Santíssima Trindade. E hoje agora nós estamos na lição de número 8 desta revista, né? Lição de número 8, que é o tema o Deus Espírito Santo. O texto-alvo da lição, você que tem a sua Bíblia e queira acompanhar, você que tem a sua revista, às vezes pode acompanhar também conosco. O texto-alvo está registrado no Evangelho de João, capítulo de número 14 e versículo de número 16. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, 16. A verdade prática diz assim: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como Consolador, ensinador e santificador da Igreja. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Por esta palavra, né? E também nós entendemos que o Espírito Santo é Deus. E nós vamos explicar nesta lição a respeito disso, né? A leitura também que está registrada na Bíblia Sagrada, como texto de referência aqui, a leitura bíblica em classe, é João, Evangelho de João, capítulo de número 14, os versículos 25 ao versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse, agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui.
né? Então, glória a Deus por esta palavra, né? Que é o texto base dessa lição, texto de referência. Aqui são palavras que Jesus vem trazer acerca da vinda do Consolador, que é o Espírito Santo, o qual nós vamos estar mencionando, detalhando aqui um pouco nessa lição. Gostaria que minha esposa, neste momento, entoasse um louvor ao Senhor nosso Deus com o hino da harpa cristã, que é o hino de número 678. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Amém. Amém. Você tem um valor, né? O Espírito Santo se move em você. E vamos falar sobre o Espírito Santo, né? Que é o tema da manhã deste dia, e que Deus possa cada dia, né, ensinar através do Espírito Santo a nós como nos aproximarmos de Deus, como também nós sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, conforme a sua palavra. Já quero dar bem-vindo a todos vocês que estão já participando desta live, né? Está aqui a minha mãe Isabel de Oliveira, está participando, né? E tem também, quem mais está participando aqui que eu acabei de ver ali, né? Que Deus possa abençoar grandemente a vida de todos vocês que participam, tá bom? Sejam todos bem-vindos aqui na manhã deste dia, tá? Que o Senhor possa estar falando conosco na manhã deste dia. O comentário aqui da lição, a introdução, diz assim: o Espírito Santo é uma pessoa divina, não uma força impessoal. Nós vamos falar sobre isso. Não uma força impessoal ou uma mera influência espiritual. Ele é o Consolador prometido, que procede do Pai e do Filho. O registro está em João 14, do versículo 25 ao 31, que é o texto que nós lemos aqui. Acabamos de ler, que é o texto de leitura bíblica em classe. Ele é plenamente Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esta lição discorre acerca da pneumatologia, com base bíblica e teológica, evidenciando a pessoa do Espírito Santo, sua eterna divindade e suas obras maravilhosas. Então, aqui uma introdução já expondo a todos nós acerca do Espírito Santo, que ele é o Consolador prometido. Ele vem de quem? Ele procede do Pai e do Filho. O Pai, que é o Deus Pai, o Filho, que é o Deus Filho, e agora a terceira Trindade, a terceira pessoa da Trindade, né? Que é o Espírito Santo, que agora nós vamos falar. Ele é plenamente Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade. Tá? E na questão teológica, você vai estudar mais aprofundadamente sobre o Espírito Santo quando você ver o tema pneumatologia ou pneumagiologia também, né? Porque pneumatologia ou pneumagiologia na teologia é a parte que estuda o Espírito Santo ou a doutrina do Espírito Santo.
E o Espírito Santo, ele também é eterno, é divino, e também vamos entender as suas obras aqui nessa lição. Gostaria que a minha esposa lesse aqui o tópico de número 1 e o subtópico de número 1 também. 1.1 também. A pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito não é uma força impessoal, uma energia ou uma influência, mas o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele age com autonomia, exercendo funções próprias de uma pessoa. Ele tem propósito, mente e consciência, o que comprova sua racionalidade. Ele pode ser entristecido, o que envolve sensibilidade e emoções. Ele ensina e faz lembrar, o que demonstra inteligência e comunicação consciente. Ele guia os crentes, função que exige entendimento e relacionamento. Ele distribui os dons soberanamente, o que confirma sua vontade em ação. Ele fala com clareza, chama pessoas e designa tarefas que são ações de uma pessoa divina. Negar sua pessoa é mutilar a Trindade. Glória a Deus, né? Então, irmãos, a primeira coisa que nós temos que falar aqui nessa lição, e o que mais, uma das que mais geram dúvidas, né, acerca das pessoas que estudam sobre esse tema, é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele não é uma força, ele não é uma energia, ele não é uma influência positiva, ele não é uma energia positiva. Porque muitos de nós, inclusive cristãos, crentes em Jesus Cristo, falamos sobre isso, né? Essa pessoa tem uma energia positiva. E muitas vezes você não sabe qual que é o fundamento dessas palavras, que você às vezes até mesmo já falou. Não querendo corrigir, mas muitas vezes essa expressão energia positiva, ela não provém da Bíblia. São coisas que a gente pegou o costume de falar muitas vezes, mas essa expressão energia pode se referir ao Espírito Santo, mas de uma outra forma, de uma outra interpretação, que é como se esse Espírito Santo fosse uma força, uma presença no lugar. Algumas pessoas usam a expressão, esse ambiente tem um espírito bom, né? Esse ambiente, o espírito desse lugar é muito bom, é muito maravilhoso, mas não é a maneira correta de se expressar acerca da pessoa do Espírito Santo. E erroneamente alguns de nós falamos assim. E isso é um fato. Eu já vi várias pessoas, inclusive que são cristãos, falando desta maneira. Mas é porque muitas vezes não tem o total conhecimento, porque se você for observar essas expressões, elas são pronunciadas em algumas seitas e heresias. Não vou falar nomes aqui, mas existem seitas e heresias que tratam de maneira diferente quem é o Espírito Santo. Que ele não é uma pessoa, mas sim para eles é uma presença, é uma força, tá? Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, tá? Então, nós vamos aprender aqui que o Espírito Santo, ele atua nas nossas vidas de uma maneira sábia, né? De uma maneira ímpar. O Espírito Santo, ele trata aqui até mesmo de uma forma carinhosa para conosco. E o Espírito Santo também, ele trata conosco com um diálogo, porque aqui a palavra de Deus vem falar que ele é um consolador, ele é um ensinador. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Se ele é uma pessoa, assim como, por exemplo, eu e minha esposa que estamos aqui, a gente conversa um com o outro, cada um é uma pessoa, eu converso com ela, ela conversa comigo. Você também tem a oportunidade de conversar com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Por que a gente bate nessa tecla?
para que não venha esquecer que o Espírito Santo, ele é um ser pessoal, alguém que você pode comunicar com ele. Então o Espírito Santo, ele é alguém que está para ensinar, ajudar. Ele vai ser detalhado melhor com essas qualificações aqui nesta lição que nós vamos trazer para vocês. Então ele não é uma energia, ele não é uma influência, tá? Ele é o próprio Deus. E alguns também negam a divindade do Espírito Santo. Nós vamos também ver aqui. E não é verdade, porque o Espírito Santo, ele também é Deus. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Como o homem classifica assim, né? O ser humano na teologia, porque a teologia é o homem que cria a teologia, na verdade, para estudar sobre Deus. Então, na teologia, nós entendemos que ele é a terceira pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Ele é divino, ele é Deus. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, um ser pessoal, ele tem autonomia, ele tem as suas funções próprias, ele tem autonomia daquilo que ele faz, né? Ele tem propósitos também, assim como o Filho tem propósito, assim como o Pai tem propósito. Já tiveram propósitos elencados na Bíblia, que nós citamos também nas lições anteriores, missão, né? Propósitos cumpridos. Por exemplo, Jesus, você vai ver que o propósito dele foi até a cruz do Calvário. Esse foi o propósito maior, nós acreditamos, porque nos traz a salvação. Jesus morreu na cruz, né? Então Jesus teve esse propósito. Então o Espírito Santo, ele também tem um propósito, que vamos entender melhor sobre esse propósito. Qual que é esse propósito do Espírito Santo? Ele também tem propósito, ele tem consciência, é um ser que tem consciência, ou seja, é um ser que pensa, não é uma força, não é uma coisa que você pode falar, o Espírito Santo não é um ser inanimado, né? O que comprova a sua racionalidade. Gostaria que minha esposa pudesse ler Romanos 8:27. Ele é um ser racional, tá? Ele tem raciocínio. Racional vem de raciocínio, razão. Romanos 8:27 diz o quê? Pode ler, minha esposa, por favor. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Viu? É ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Quem intercede por alguém é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele intercede por mim e por você. Quero te falar que os mortos, o ser humano, né, que eu quero dizer agora, o ser humano, quando morre, ele não tem poder para interceder por ninguém. Tá bom? A palavra de Deus diz que quem intercede por nós é o Espírito Santo. Não adianta uma pessoa pedir para uma pessoa que morreu para interceder por alguém, que essa pessoa ela não vai interceder. Porque se você for ver em uma passagem do Evangelho de Lucas, em que morrem duas pessoas, que vai para um lugar chamado Seio de Abraão, que é o Lázaro, que era um mendigo, e o rico, que vai para um lugar de tormento, você vai ver nessa passagem que aqueles que morreram não têm diálogo com aqueles que estão vivos. Então não adianta você pedir para que alguém morreu interceda por você. Você vai ter quem? O Espírito Santo. E você vai ter as próprias pessoas aqui que também podem interceder, ou seja, orar por você também, que são pessoas que estão aqui na terra, né? Que são homens, mulheres de Deus que podem interceder. Mas os mortos de maneira nenhuma podem interceder por alguém. Isso já é uma outra doutrina aqui, mas é interessante frisar, porque estamos aqui para poder pregar a verdade de Deus, tá bom? Então, ele pode ser entristecido, o Espírito Santo, ele tem sentimentos, né? Então ele também pode ser entristecido, ele é sensível a emoções. Você vai ver lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, que ele tem emoção, o Espírito Santo ele tem emoção, ele tem sensibilidade, ele igual eu e você, somos sensíveis, somos emocionais, temos sentimento, temos consciência. Todo atributo que você vê de uma pessoa, você vai ver na pessoa do Espírito Santo, para que você entenda que ele realmente, completamente é uma pessoa. Efésios 4:30 diz, pode ler minha esposa, por favor. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus,
no qual estáis selado para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele fica triste? Sim, se a pessoa desapontar ao Senhor com os seus atos, as suas atitudes erradas, o Espírito Santo certamente ficará entristecido. Então, ele entristece, assim como, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, de um filho que aborrece o seu pai, um filho ou uma filha que desobedece o seu pai, a sua mãe, né? Pode ser que esse pai, essa mãe fiquem entristecidos por atitude desse filho. De igual maneira também o Espírito Santo fica entristecido por alguém que é filho de Deus e o aborrece, faz aquilo que não deve fazer, conforme as Escrituras, conforme a vontade do Senhor. Então ele tem inteligência, ele tem uma comunicação consciente. João 14, 26, ele guia os crentes. A função que exige o quê? Entendimento, relacionamento. Ele guia. Para uma pessoa guiar alguém, ele tem que ter um certo entendimento, ele tem que relacionar com as pessoas, né? João 14, 26, depois João 16, 13 vai falar isso para nós. Então, e outra coisa, o que ele tem de papel importante, que é um dos propósitos do Espírito Santo, ou um dos objetivos do Espírito Santo? Ele distribui dons para nós. Se você tem um dom espiritual, é pela pessoa do Espírito Santo. Alguns deles podemos citar aqui: dons de curar, dons de falar em línguas, dons de interpretação de línguas. Isso é Bíblia, isso está na palavra de Deus. E é advindo de quem? Da pessoa do Espírito Santo. Vamos ler então João, capítulo de número 14, versículo de número 26. Vou pedir para minha esposa ler, por gentileza. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo, ele nos ensinará. Esta palavra, quem disse foi o próprio Senhor Jesus. Ele disse desta promessa também, porque a vinda do Espírito Santo era uma promessa que foi cumprida. E nós vamos entender essa promessa no dia do Pentecoste, lá no começo do livro do Atos dos Apóstolos, que veio como um vento veemente, que era uma ação do Espírito Santo ali no meio das pessoas, que as pessoas elas falaram várias línguas. Ali nós entendemos línguas também como dialetos, mas não é só dialetos que nós falamos do Espírito Santo. Nós também falamos como a língua dos anjos, né? Que nós entendemos como a glossolalia, que é a língua dos anjos, ou as línguas estranhas, como alguns costumam dizer, né? Que é a língua que você não consegue interpretar de uma forma natural. Então nós entendemos também isso como uma ação do Espírito Santo. Talvez não vamos detalhar isso nessa lição, mas acredito que nas demais lições isso vai ser nos dito. Então, os dons do Espírito Santo, vem do Espírito Santo, melhor dizendo, os dons. Então, é Ele que concede os dons para que eu e você venha exercer o ministério. Tá? Ele fala com clareza, chama pessoas e designa tarefas. Atos capítulo de número 13, versículo 2, você vai ver que o Espírito Santo, ele conversa com os apóstolos, para que eles preguem, para que eles desenvolvam o ministério, para que eles levem o Evangelho às pessoas que precisam, para que sejam pessoas curadas, transformadas, libertas, salvas. Enfim, o livro de Atos dos Apóstolos é muito rico. O livro de Atos dos Apóstolos, alguns teólogos até entendem que deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que orienta os apóstolos a apregoar a palavra de Deus. Atos capítulo de número 13, versículo 2, pode ler minha esposa. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Pronto, tá vendo? Aqui o Espírito Santo, ele aparta ou separa Saulo e Barnabé para desenvolverem o ministério da parte de Deus. Quem que conversou com Saulo e Barnabé, irmãos? O Espírito Santo. Tá vendo como uma pessoa conversa com outra pessoa? Esse é o Espírito Santo. Ele conversa conosco. Então, a todo momento você pode receber, às vezes, algo da parte do Espírito Santo,
para você fazer algo para o Senhor nosso Deus, tá bom? Vamos para o tópico número 2. Minha esposa quiser fazer um comentário, fique à vontade depois. Pessoa distinta da Trindade. A doutrina da Trindade afirma que Deus é um só em essência, mas subsiste em 3 pessoas distintas. Embora o Espírito Santo compartilhe da mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta, dentro da unidade da Trindade. Essa distinção do Espírito Santo é essencial para refutar heresias, como o modalismo, que ensina que Pai, Filho e Espírito são apenas modos sucessivos de uma única pessoa divina, e o arianismo, que negava a divindade do Filho e do Espírito, e os pneumatomacos, é isso, né? Que negavam a deidade. Porém, as Escrituras ensinam que o Espírito é enviado pelo Pai e em nome do Filho, evidenciando seu papel distinto e sua missão específica. Em suma, o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas plenamente Deus. Muito bem. Agora nós passamos a tocar em uma parte bem delicada de alguns ensinamentos que nós refutamos, ou seja, nós não concordamos, tá? E nós vamos expor aqui o motivo, por que nós não aceitamos, nós entendemos que está incorreto por nós, né, crentes em Cristo Jesus, né? Somos pessoas que entendemos da palavra de Deus e examinamos as Escrituras. Não somos perfeitos, temos nossas falhas, como qualquer ser humano, mas nós precisamos entender aquilo que é a verdade de Deus e temos que passá-las para os irmãos entenderem melhor acerca da pessoa do Espírito Santo. Então a doutrina da Trindade, que nós entendemos como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, primeira coisa que precisamos, na verdade, só refrisar, que nós já falamos, né, nas lições anteriores, é que Deus é um Deus apenas, em essência, só que ele subsiste em 3 pessoas distintas, que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são 3 pessoas distintas, porém, nós adoramos um único Deus. É difícil até de explicar isso para vocês, né? Até de entender. Mas o resumo de todas, se você quiser ver as lições anteriores, nós também procuramos detalhar essa explicação. Mas, resumidamente, essa explicação, ela vai ser assim. Deus é um único Deus em essência, com 3 pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 são Deus. E nós estamos explicando aqui a respeito do Espírito Santo como pessoa, como Deus também, como divindade. E agora que nós vamos bater nessa tecla, porque o Espírito Santo também é Deus, é divino, ele tem a sua divindade. Porque existem outras doutrinas que vão falar que o Espírito Santo, ele não é Deus. E aí é o que nós refutamos, aquilo que nós discordamos, na verdade, daquilo que está sendo falado por esses outros tipos de doutrinas. Né? O Espírito Santo, ele compartilha da mesma natureza do Pai e do Filho, a mesma natureza, a mesma essência, mesma natureza. Ele é plenamente Deus, só que ele é uma pessoa distinta, é uma pessoa distinta da Trindade, porque existem as 3 pessoas na Bíblia Sagrada, e cada uma tem o seu papel, sua missão, sua função, por isso são 3 pessoas distintas. Agora, essa distinção que nós entendemos do Espírito Santo, nós temos que refutar, por exemplo, o modalismo. É um tipo de doutrinamento, né, que ele fala que o Pai, o Filho
e o Espírito Santo são modos, modalismo, vem do nome modalismo. O que significa esses modos? Significa que as pessoas, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas modos de sucessão, ou seja, é a mesma pessoa, só que são modos que operam em cada tempo, espaço de tempo, ou seja, a mesma pessoa que opera em cada espaço de tempo. Não, não é verdade. Vamos ler, por exemplo, 1 Pedro, né, capítulo 1 e o versículo de número 2. Pode ler, minha esposa, por favor. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicado. Esta carta, aqui o apóstolo Pedro está dando início à primeira carta de Pedro, né? Capítulo 1, versículo 2, que ele é eleito segundo a presciência de Deus Pai. Então ele foi eleito por Deus Pai. Muito bem, uma pessoa aqui, né? Em santificação do Espírito, ou seja, quem que santifica Pedro? O Espírito Santo. Para a obediência e aspersão de qual sangue? Qual o sangue que foi derramado na cruz? Por isso que eu falo, qual que é o sangue que foi derramado na cruz, irmãos? Que é o sangue de Jesus, que nós sabemos muito bem. Não é o sangue do Espírito Santo que foi derramado na cruz. Foi o sangue de Jesus, a pessoa de Jesus Cristo, que foi na cruz e derramou o seu sangue. Jesus, aqui nesta mesma palavra que nós demos início, nessa lição do Evangelho de João, né? João, capítulo de número 14, versículo 25 ao 31, que é o texto-chave que nós lemos aqui, ele fala que enviaria o Consolador. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Como que uma pessoa envia a mesma pessoa? Como uma pessoa envia ela mesma para cumprir uma determinada função ou missão? Não tem como, isso é impossível. Então, por isso que são 3 pessoas, irmãos. Por isso que nós temos que falar que são 3 pessoas. E não são modos diferentes, como o modalismo está falando aqui. Não é a mesma pessoa em modos diferentes. Não, não é isso. Outra parte aqui que nós refutamos é uma doutrina que é o arianismo. Ele negava a trindade do Filho e do Espírito. Eles negam a divindade do Filho e do Espírito, ou seja, para eles divino é só o Pai. Tá? Então não é verdade, porque o Pai ele confirma a divindade. Por exemplo, do Filho, quando você vai ver lá no batismo, quando o Pai fala, este é o meu Filho amado em quem me compraz. Então ele fala assim, como se ele falasse assim, eu assino embaixo o ministério do que ele falava. Quando Jesus está conversando com os seus discípulos, tem um discípulo que chega para Jesus e fala, mestre, mostra para nós o Pai e já nos basta. Só que aí o que Jesus fala para ele? Se não me engano é Felipe. Fala, Felipe, estou há tanto tempo convosco e não me conheces? Então Jesus é a expressão de Deus na terra aqui, que passou na terra, visível. Jesus também é Deus, ele tem a sua divindade. E também o Espírito Santo, ele é divino, não é diferente. O Espírito Santo, ele é o Consolador. Quem mais poderia dar conselhos a nós, para nós andarmos corretamente, segundo a palavra do Senhor, se não fosse a pessoa do Espírito Santo, irmãos? Existem muitos espíritos enganadores, que são espíritos malignos, nós entendemos que são os espíritos do diabo, de Satanás, os demônios, enfim, que são espíritos enganadores, enganam pessoas até os dias de hoje. Mas ninguém engana quem? O Espírito Santo. Ele que nos dá a sabedoria para caminharmos no caminho, para termos a nossa salvação. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas, cada um tem o seu papel importantíssimo para nós vencermos, para nós lutarmos e vencermos, para nós sermos salvos deste mundo, na verdade. Tem também
aqui o arianismo, nós acabamos de falar que ele nega a divindade do Filho e do Espírito, e tem também os pneumatômacos, né? É difícil até de nós falarmos aqui, né? Eles negavam a deidade do Espírito Santo. O que é a deidade, né? Que o Espírito Santo não é Deus, eles negavam, porque na verdade eles acreditavam que o Espírito Santo talvez seria uma força, uma presença, e não é um Deus também. Só que as Escrituras elas ensinam que o Espírito Santo ele foi enviado pelo Pai em nome do Filho. Então ele tem essa divindade, né? Então se evidencia o papel distinto e a missão, né? João 14, versículo 26, inclusive, se não me engano nós já lemos, né? Esse texto, João 14 e versículo 26, que é o texto que está na lição, que diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas que vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo ele ensinará todas as coisas. O Espírito Santo ele ensina aquilo que tanto Deus Pai e o Senhor Jesus desejam ensinar para nós. Então ele é a pessoa responsável para poder ensinar a nós todos, os cristãos, os crentes em Cristo Jesus, tá? Vamos ler o tópico número 3, se você quiser fazer um comentário, com vontade, tá? O Consolador prometido. Jesus prometeu aos discípulos um divino companheiro, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A palavra Consolador é tradução do grego, que significa aquele que encoraja e conforta, e ajudador, que auxilia na necessidade, e ainda advogado, que intercede ou defende alguém perante uma autoridade. O vocábulo Paracletos aparece 5 vezes nos escritos de João, referindo-se tanto ao Espírito Santo como a Cristo. Nesse contexto, o Espírito Santo é chamado de outro, Consolador, isto é, alguém da mesma natureza que Jesus. O Espírito Santo, portanto, não é inferior ao Filho, mas assume o papel da presença permanente de Deus na vida dos crentes. Muito bem, irmãos. Então aqui a gente vê que o Consolador, ele advém de uma promessa de Jesus Cristo, advém no sentido de sua missão aqui na Terra. Não que ele nasceu neste momento, tá? O Espírito Santo ele não veio, ele não passou a existir naquele momento. Ele advém porque foi dado essa missão a ele para ser o Consolador até nós, porque o Espírito Santo também ele é eterno. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, tá? Ele também é eterno. Muito bem, Jesus ele promete aos discípulos um companheiro, né? Um Consolador, um ensinador, que João 14,16 fala: eu rogarei ao Pai, ele vos dará o Consolador para que fique convosco para sempre. Quem é esse Consolador que nós estamos falando agora? É o Espírito Santo. João 14,16. Então, a palavra Consolador, ela vem do termo grego, Paracletos. E esse Paracletos, ele tem outros sinônimos, outras traduções também para essa palavra Paracletos, que pode ser ajudador, aquela pessoa que conforta, que encoraja, né? A pessoa que auxilia, e também um advogado. Você também já talvez ouviu o termo advogado para a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado, você já deve ter ouvido falar sobre isso. Por isso que Jesus fala que eu vos enviarei outro Consolador. Por quê? Por que Jesus fala isso, irmãos? Porque a mesma natureza do Espírito Santo é a natureza de Jesus e a natureza de Deus. Por isso que não podemos também negar essa divindade do Espírito Santo, porque eles são da mesma natureza. Então, quando Jesus fala, eu vou enviar outro Consolador, significa, ou seja, eu sou um Consolador, ou seja, eu sou o seu advogado, mas eu vou também enviar outro advogado, que é o Espírito Santo. Então, também podemos falar que o Espírito Santo também é o nosso advogado.
assim como o Senhor Jesus Cristo. Eles são participantes da mesma natureza. Só que 3 pessoas distintas. Novamente vamos falar aqui, 3 pessoas distintas. Ele intercede, né? Ele intercede ou defende alguém perante o quê? Uma autoridade. Por exemplo, diante de um tribunal, quem que defende o réu? É o advogado. Quem que nos defende hoje, irmãos? Jesus, o advogado. E também vamos colocar aqui a pessoa do Espírito Santo, porque no termo grego paracletos tem o sinônimo de advogado. Então ele também acaba sendo também o nosso advogado, né? E esse termo aparece 5 vezes no Evangelho de João, nos escritos de João, né? Tanto o Espírito Santo como a Cristo. Algumas referências aqui nós não vamos ler por causa do tempo também, tá, irmãos? Mas se você quiser ler, ó, essa referência do paracletos, traduzido do grego, está no Evangelho de João 14,16, o 26, verso, mesmo no Evangelho de João 14, também no verso 26, Evangelho de João 15, versículo 26, Evangelho de João capítulo 16, versículo 7, e primeira carta de João, já não é Evangelho, mas é uma carta, né? Primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo 1, a palavra paracletos do grego, traduzido para o Espírito Santo de Deus, que é advogado, tanto para o Espírito Santo como para Cristo é usado esse termo paracletos, ou seja, ele é um outro consolador, alguém que tem a natureza de Jesus, mas ele também não é inferior ao Filho, mas só que ele assume o papel da presença de Deus na vida dos crentes em Jesus, tá bom? Tópico de número 2 agora, a divindade do Espírito Santo. Pode ler, minha esposa, por favor. A expressão latina filioque significa eu do Filho. Foi inserida no credo niceno, Constantino, Politano, para reafirmar o ensino bíblico, que o Espírito procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de Deus Filho. Esse debate ocorreu no século IV, em virtude das heresias do arianismo e dos pneumatomacos, em 381, após confirmar que o Pai, Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina. A Igreja aprovou o credo que ratifica as Escrituras e processava a fé no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Amém, irmãos. Então, esse embate, né, teológico, esse embate de estudo e de conhecimento já é de muito tempo. Aqui está falando que é do século IV, né? O século IV já existia esse arianismo, esses pneumatomacos, ou pneumatômicos, até é difícil de nós falarmos aqui, essas correntes aqui que existiam antigamente, elas falavam que o Espírito Santo ele não tinha a sua divindade, ele não era Deus. Então foi rebatido, a igreja rebateu nessa época, né, acerca da pessoa do Espírito Santo, né? O termo filioque, né, ele vem da expressão que significa, entre aspas, e do Filho, ou seja, o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho, para que ele pudesse ser o quê? Ser enviado, como João 15,16 fala, né, que o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Então ele procede do Pai e do Filho. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, quem que é o Espírito de Cristo? É o Espírito Santo. Se alguém não tem o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Onde está registrado isso? Romanos 8,9. Então o Espírito Santo, irmãos, é aquele que está para fazer que venhamos ser completos em Deus, em Jesus Cristo. Ele está também complementando aquilo que eu e você precisamos.
Então ele tem esse papel de Deus. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo se corrompe? Ele não se corrompe, irmão. Assim como o Pai, assim como o Filho. Eu e você podemos nos corromper. Nós podemos pecar, mas o Espírito Santo não peca. Deus não peca. E o Pai que eu estou falando, Deus Pai não peca e o Filho também não peca, não pecou. Tanto que ele foi até a morte de cruz sem pecado. É assim que nós aprendemos também sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então o Espírito Santo também, ele é Deus, ele não peca. Ele é uma pessoa que também não pecou e não peca. Então ele também é Deus. Então por essas afirmações nós entendemos que o Espírito Santo tem o seu papel divino. E por isso que é rebatido esses pneumatômacos, o arianismo, né, que existe, né, ainda algumas pessoas que ainda até acreditam, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm a mesma essência divina. Então a igreja ela ratificou isso, né, usou as escrituras, né, para ratificar acerca desta essência divina na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, porque o Espírito Santo também ele é adorado e glorificado conforme as outras duas divindades que nós também estudamos, tá? Tópico de número 2, os atributos divinos do Espírito Santo. Todos os atributos divinos do Pai e do Filho podem ser igualmente relacionados com o Espírito Santo, tais como onipotência, o Consolador tem pleno poder sobre todas as coisas. Onisciência, não existe nada além de seu conhecimento. Onipresença, não há lugar algum onde se possa fugir da sua presença. Eternidade, ele não passou a existir nos Pentecostes, pois estava presente no ato da criação. Esses atributos absolutos são exclusivos da divindade. Tais virtudes são de modo inequívoco, né? Evidências da deidade do Espírito Santo. Essas características lhe são inerentes, não lhe foram agregadas nem conferidas. A terceira pessoa da Trindade possui a mesma essência do Pai e do Filho. Então está bem, irmãos. Nós entendemos aqui que os atributos, o que são atributos? São qualidades, né? Você tem atributos, né? Muitas vezes você é uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa de bom caráter. São alguns tipos de atributos do ser humano, por exemplo, né? Então a pessoa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo também tem seus atributos. Então nós entendemos que alguns desses atributos, é claro que existem muitos outros, mas resumidamente aqui nesta lição, porque a pneumatologia ou pneumagiologia, que é o estudo do Espírito Santo, vai falar de muitas outras coisas mais. Mas alguns dos atributos aqui que nós citamos aqui, até mesmo para poder refutar sobre essas correntes que falam que o Espírito Santo não é Deus, algum desses atributos é que ele é onipotente, onipresente e onisciente, assim como o Pai e o Filho. Tá? Ó, Deus, Pai, ele onipotente, ele tem também esse atributo. Onde nós vamos ver esse registro? Lucas 1, versículo 15 e Romanos 15, versículo 19. Ou seja, ele tem todo o poder. O Espírito Santo também tem todo o poder. Tá? Ele é onisciente. O que significa onisciente? Ele sabe de tudo. Ele tem todo o conhecimento. Não existe nada além do conhecimento. Não tem conhecimento acima do conhecimento da pessoa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, irmãos. Vamos ler, por exemplo, aqui Lucas, né, capítulo de número 1, versículo 15. Vou pedir para minha esposa fazer a leitura. Porque será grande... Não é Lucas, não? 1,15, desculpa. Perdão. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Já desde o ventre da sua mãe, que será grande diante do Senhor,
e não beberá vinho, né? Quem que está falando aqui? Está falando do Senhor Jesus. E ele seria o quê? Cheio do Espírito Santo. Quem que encheu Jesus para que ele pudesse cumprir a sua missão? O Espírito Santo, irmãos. É o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus também, tá? Então o Espírito Santo estava continuamente com Jesus, por isso que ele também conseguiu cumprir a sua missão. Ele deu esse poder, que não é um poder humano, como muitos entendem como um poder humano hoje. O que é um poder? A pessoa tem uma autoridade hoje no mundo, é um poder natural, né? Um poder de sabedoria, talvez, assim. E muitas vezes o poder de sabedoria, né, não é que é humano, não, vem de Deus também, tá? Então, o poder que Deus dá também para o homem, para o ser humano, na verdade, não é o homem que conseguiu, é Deus que deu muitas vezes. Então, o Espírito Santo, ele tem todo o poder. Então, ele faz com que Jesus ele vença todos os ardis, todos os seus inimigos. Então, o Espírito Santo, ele tem todo o poder. Só vamos ler Lucas 1:15, né? Tem também Romanos 15:19. O que mais? Ele tem todo o conhecimento, né? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo 3 e 4, é uma referência que fala que ele tem todo o conhecimento, ou seja, ele é onisciente, também, todo o conhecimento. E 1 Coríntios 2, versículo 10 e 11, né? Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 5, né? E versículos 3 e versículo 4, para nós entendermos esse conhecimento que o Espírito Santo de Deus tem, tá? Pode ler, capítulo 5, né? Versículos 3 e 4. E disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Não mentistes aos homens, mas ao Espírito Santo, mas a Deus. Está vendo? O Espírito Santo que está falando com Pedro aqui. E ele falou para Pedro que, vamos dizer assim, Pedro era o pastor naquela época ali, de uma igreja, de uma congregação, como hoje a gente entende assim, né, que as pessoas que assumem um rebanho de pessoas é um pastor, né? Então vamos dizer assim que Pedro era um pastor de uma igreja naquele momento, só que existia um casal, que era Ananias e Safira, que estavam enganando, ou melhor, querendo enganar Pedro e os demais irmãos, porque eles tinham vendido a sua propriedade por um valor, só que eles mentiram, fizeram mentir na verdade para Pedro e para os irmãos, que era outro valor, um valor inferior, né? Para poder receber o que? Fama e glória. Mas só que eles mentiram, e quem que foi lá para poder falar para Pedro que eles mentiram? O Espírito Santo, porque o Espírito Santo é onisciente, ele tem todo o conhecimento, não tem como esconder. Tudo que nós, irmãos, fazemos muitas vezes ocultamente, que não falamos, né? Às vezes tem pessoas que fazem coisas ocultas, não adianta ocultar de Deus. Aí eu falo aqui do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Não adianta ocultar, porque ele está observando todas as coisas em todos os nossos momentos. Por isso que se nós estivermos diante de Deus, ele faria um raio-x de tudo que a gente faz e vê tantos erros em nós. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande que nós não somos consumidos por causa dessa misericórdia, né? Que coisa maravilhosa, mesmo nós tendo falhas, irmãos. O que mais? Onisciente e onipresença, né? A onipresença é um atributo do Espírito Santo também. Não há lugar algum onde se possa fugir da sua presença, né? Salmo 139, dos versos 7 ao verso 10. Então ele é onipresente, ele está em todos os lugares, e a presença dele está em todo momento, todo lugar, né? Salmo 139, verso 7 ao verso 10. E o outro atributo aqui também, eternidade. Ele é um ser eterno, ele não teve um espaço de tempo. Nasceu, o Espírito Santo ele não veio a partir do momento que Jesus falou, vou enviar o Espírito Santo. Não, ele nasceu ali, né? Ele começou ali, não. Ele sempre existiu também, tá? Então vamos ver aqui a onipresença, né?
que é Salmo de número 139, verso 7 ao verso 10. Pode ler, minha esposa. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Tá bom, 7, né? Então, para onde vamos fugir da face do Espírito de Deus, né? Não tem como fugir. Ele está em todos os momentos, em todos os lugares. Aí ele complementa aqui, ó. Se subir ao céu, né? Pode ler. Tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Todos os lugares está o Espírito Santo, irmão. Em todos os lugares. Então ele também, ele tem esses atributos que são atributos somente de Deus. Por isso que o Espírito Santo é Deus. Ele também é um ser onipresente, está em todos os lugares. E a eternidade, ele não passou a existir no Pentecoste, como eu falei para os irmãos, naquele momento que veio o vento impetuoso, que ele passou a existir. Não foi naquele momento. Ele sempre existiu. Ele estava presente também na criação. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e versículo 2, você vai ver o registro também ali do Espírito Santo, no momento da criação das coisas, do homem, dos seres, tudo, versos 1 e 2. Pode ler, por favor, gente. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quem que movia sobre a face das águas? O Espírito de Deus. Então, ele, antes mesmo da criação, já estava agindo. O Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. E nós entendemos também que o Espírito Santo, ele tem, muitas vezes, esse tipo de atitude, de se mover. Ele não é uma pessoa parada, ele sempre está em movimento. O Espírito Santo, ele nos dá movimento, nos traz o quê? Vida, uma sensação de vida, né? A gente pode colocar como uma figura de vida, né? Porque ele é um ser que se movimenta, um ser que está em nós. O Espírito Santo, ele nos dá vida. Ele não deixa você parado. Você é uma pessoa sempre ativa para desenvolver o mistério, a chamada, a obra do Senhor, porque você tem o Espírito Santo. Por isso que você é ativo na presença de Deus. Vamos para o tópico número 3. Os símbolos do Espírito. Os principais símbolos representativos do Espírito Santo são: fogo, utilizado para retratar o batismo no Espírito, simboliza a pureza, a presença e o poder de Deus. Água, o Espírito flui da palavra como as águas vivas que refrigeram o crente e o revestem de poder. Vento, se refere à natureza invisível do Espírito. No Pentecostes, é representado pelo som como de um vento. Óleo, usado para a luz, e a unção simboliza a consagração do crente para o serviço, e a iluminação para o entendimento das Escrituras. Pomba, o Espírito desceu sobre Jesus em forma de pomba, é símbolo da paz e da mansidão. Cada símbolo atua como figuras para a compreensão do caráter e da atuação do Espírito. Muito bem, irmãos. Então a gente vê sobre os símbolos do Espírito Santo, né? Algumas formas de entendimento, né? Na Bíblia também vem trazer esses símbolos. O que simboliza o Espírito Santo? Por exemplo, o fogo. Aqui nós usamos o fogo no batismo no Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo para nós também é a glossolalia, irmãos. O que é a glossolalia? Se você for estudar sobre a glossolalia, é o batismo com as línguas estranhas, né? Vamos ver esse registro em Atos capítulo de número 2 e o versículo de número 3, né? Que é falar em línguas, né? Então, línguas repartidas como os de anjos também, né? A interpretação de línguas também é uma obra do Espírito Santo, né? Então ele vem como fogo, né? Atos capítulo de número 2 e o versículo 3, que também simboliza pureza.
e a presença do poder de Deus, né? Atos 2 e 3, pode ler, por favor? 2 e 3. E de repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Línguas como de fogo. Então o fogo também é um dos simbolismos do Espírito Santo. Ele representa o fogo. O fogo, o que ele faz também? O fogo, ele purifica, né? O fogo, ele limpa. Se você, por exemplo, pegar o ouro, para ele ser purificado, ele é provado no fogo. O ouro, ele não vem brilhoso na sua essência natural. Ele precisa passar pelo fogo para que ele possa ser purificado. Assim também é o crente. E quem que purifica o crente? O Espírito Santo. O Espírito Santo é como o fogo, como eu acabei de definir aqui. Purifica o crente como o ouro é purificado. Tira todas as impurezas, aquilo que muitas vezes ofusca o brilho, né, do ouro. Assim também o Espírito Santo nos purifica para que venhamos brilhar, não para nós mesmos, mas conforme a palavra de Deus, para a glória do Senhor nosso Deus, tá bom? Outro símbolo, irmãos, é a água. O Espírito flui na palavra com águas vivas, ele refrigera o crente, né? João 7, versículo 37 ao 39, ou seja, a água também é um dos símbolos do Espírito Santo, né? Lembrei-me agora do encontro em que Jesus tem com Nicodemos de noite, e ele fala que o Nicodemos deveria nascer da água e do Espírito, né, também. Então temos essa passagem também, né? João 7, né, 37 ao 39, que diz aí para nós. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Nele crescem, né? Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não ter sido glorificado. Muito bem, então Jesus ainda não tinha cumprido a promessa, que era enviar o Espírito Santo, né? Enfim, mas nessa promessa ele dá essa referência da água, que é um simbolismo também, né? Que essa água, na verdade, era uma água, assim como ele teve um encontro com aquela mulher no poço, lá em Samaria, a mulher samaritana, que existe outra passagem, que Jesus falou que, mulher, se eu te der essa água, você não terá mais sede. E o que representava essa água? O Espírito Santo, irmãos. Então o Espírito Santo, ele tem esse simbolismo dessa água, essa água que jorra para a vida eterna. Não é uma água normal, uma água comum, como eu e você consumimos, né? O nosso corpo consome uma água quando a gente tem sede de água. Não é essa água, não. É a água do Espírito Santo. É uma água que purifica. É uma água que nos sacia essa sede. Essa sede de quê? Da nossa alma. A nossa alma tem sede de uma água que a água natural não pode saciar, mas a água do Espírito Santo. Por isso a água também é um dos simbolismos do Espírito Santo. Vento, ele se refere a uma natureza invisível do Espírito Santo. João 3 e 8, por exemplo, você vai ver o vento, né? E também no dia do Pentecoste, né? Como um som de um vento impetuoso, Atos 2 e 2, como nós lemos aqui, veio o Espírito Santo como um vento impetuoso. João 3 e 8 também nós vamos ver. Pode ler, por favor. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Pronto, tá vendo? O Espírito Santo, ele determina o que a gente tem que fazer. Certa feita, Filipe, ele recebe uma missão do Espírito Santo, ele vai para um eunuco de Candace, e ele estava lendo a passagem do profeta Isaías, e aí o Espírito Santo delega, fala assim, vai lá, Filipe. Filipe, ele vai lá, e ele vai explicar a passagem
porque está falando acerca de Jesus Cristo, que havia sido entregue em um madeiro, né, na cruz do Calvário. Enfim, ele explica, e aí depois o eunuco ele deseja se batizar. Mas quem que enviou Filipe? O Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo envia lá para poder cumprir a missão. Filipe e eu e você não fazemos muitas vezes aquilo que queremos, porque aqui está falando que o vento ele sopra para onde ele quer. Você sabe, você controla o vento? Você não controla o vento. Então por isso que o vento também é um dos simbolismos do Espírito Santo. Ele sopra onde ele quer, ou seja, ele manda nós, por exemplo, os missionários, ele envia onde ele quer. Não é onde o missionário quer, não é onde eu e você quer, aonde o Espírito Santo quer, para fazer a vontade de Deus, porque somos servos de Deus. Nós temos que atender aquilo que é o chamado de Deus. Então o vento também representa um símbolo do Espírito Santo. Óleo, o óleo ele é usado para quê? Para fazer a unção, simboliza uma consagração para alguém, para o serviço. Ele ilumina, por exemplo, antigamente usava-se o óleo nas lamparinas, né, para iluminar. Você vai ver, por exemplo, lá na passagem das 10 virgens, que 5 delas eram consideradas imprudentes porque faltava o óleo. E o que era aquele óleo? Aquele óleo nada mais, nada menos que representava o Espírito Santo. Você vai ver também uma pregação que nós pregamos na quarta-feira passada acerca das 10 virgens, que o óleo representava a presença do Espírito Santo na vida das pessoas. Então tem pessoas que não têm buscado a Deus e tem faltado óleo. O que tem faltado na vida dessas pessoas? O Espírito Santo. Então o óleo também representa aqui o Espírito Santo. Tá? Outra, a pomba. A pomba, a gente vê que a pomba vem como descendo sobre a vida de Jesus Cristo. Ali nós vemos as 3 pessoas da Trindade sendo manifestas, Mateus 3,16. Né? Quando Jesus vai ser batizado por João Batista, na Escritura a gente vai ver ali que existe uma voz falando, né? Vou pedir para minha esposa ler que é melhor. Mateus 3,16. O povo que estava sentado em trevas. Não, é até aqui, né? É. Ah, não, é 3,16, né? Isso. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Muito bem, nesta passagem aqui, irmão, a gente vê as 3 pessoas, né? E aí, continuamente, aqui vai falar o quê? Pode ler o 17 também, para a gente entender as 3 pessoas aqui, ó. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então nós vemos ali que Jesus, uma pessoa da Trindade, estava para ser batizado. Aparece a pomba, que é o símbolo do Espírito Santo, como nós entendemos aqui na lição, que é um dos símbolos do Espírito Santo, a pomba, né? O que representa a pomba, irmãos? Mansidão, né? A pomba representa a mansidão, ela representa paz, né? Algumas pessoas falam sobre a paz e colocam a pomba como um símbolo, né? Que é o símbolo do Espírito Santo. Então repousa sobre Jesus ali a paz, a mansidão. É a pomba, é o Espírito Santo nessa passagem que nós acabamos de ler, que minha esposa leu para nós. E também nós vemos que uma voz fala. Quem que é essa voz? É a voz do Pai. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Tá bom? Vamos para o tópico 3, irmãos, agora, nós estamos quase encerrando, que fala sobre as obras do Espírito Santo. Vou pedir para minha esposa continuar a leitura. O Espírito Santo e a encarnação. A encarnação do Filho de Deus revela o papel do Espírito como o agente divino na concepção de Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo, em união com o poder do Pai, atua de modo sobrenatural no ventre de Maria. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito, ele é o Filho do Pai, pois foi gerado na eternidade. O evento é uma ação trinitária do Pai. O Pai envia o Filho. O Pai envia o Filho. O Filho assume a forma humana
e o Espírito realiza o milagre da concepção. A divindade do Espírito Santo é confirmada por sua participação direta na encarnação do Verbo, uma obra que somente Deus poderia realizar. Amém. Glória a Deus, né? Então, como que veio Jesus na Terra, né, irmãos? Jesus sempre existiu, como nós já falamos em lições anteriores, ele sempre existiu, mas existe um termo que é colocado na Bíblia, que é Jesus foi gerado. E quando que ele foi gerado? Ele foi gerado por Maria e também pela ação do Espírito Santo. Vem o Espírito Santo e de uma maneira sobrenatural coloca Jesus no ventre de Maria. Mas Jesus nasceu naquele momento, ou seja, ele passou a existir naquele momento? Não. Jesus sempre existiu, porque ele também conversa com os fariseus que antes que Abraão nascesse, ele já existia. Então Jesus sempre existiu. Não podemos falar que Jesus nasceu naquele momento. Também não podemos falar, como já foi falado aqui, que o Espírito Santo, ele nasceu naquele momento do Pentecoste. O Espírito Santo também é um ser que é eterno, ou seja, sempre existiu. Então a gente pode entender que o Espírito Santo, essa descida do Espírito Santo, traz o que? Sobre Maria, traz virtude que vai cobrir, né, o que? O ventre de Maria. Como que foi gerado? Jesus não foi gerado de uma relação normal de José e Maria, ou seja, duas pessoas, dois seres humanos, eu quero dizer. Mas ele teve ali uma ação sobrenatural do Espírito Santo e ele foi gerado, ou seja, no ventre de Maria. Ou seja, Maria empresta o seu ventre, vamos dizer assim, para ser gerada ali em carne a pessoa de Jesus Cristo. Tá? Então o Espírito Santo, nessa união com o poder do Pai, ele atua para essa encarnação, ou seja, para que Jesus venha em carne, para poder cumprir o seu ministério terreno. Tá bom? Resumindo, esse é o tópico 1. Vamos para o tópico de número 2, subtópico, né? O Espírito Santo e a ressurreição. A vida e o poder sobre a morte são atribuições exclusivas de Deus. Nesse sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. O Pai ressuscitou o Filho declarou possuir poder para dar a sua vida e retomá-la. Ele próprio é a ressurreição. E o Espírito Santo é o agente vivificador. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Paulo atribui ao Espírito Santo a ação direta na ressurreição e afirma que esse mesmo Espírito habita nos crentes, garantindo-lhes a ressurreição final, uma ação que apenas Deus é capaz de executar. A atuação do Espírito nessa obra comprova sua plena divindade. Glória a Deus. Então a gente vê que o Espírito Santo também, ele está atuando na ressurreição dos crentes em Cristo Jesus, né? O poder sobre a morte que Jesus ele vence na cruz do Calvário, ele dá a nós também esse poder, porque ele vence a morte, ele também dá esse poder para os santos em Cristo Jesus. E quem que faz essa transformação na vida do crente? O Espírito Santo de Deus. Ele renova as nossas forças, ele convence nós também do pecado e da morte, do juízo, convence o mundo, né, na verdade, mas só que nós somos convencidos também porque nós pecamos, e quem que não peca? Mas nós somos convencidos que nós não devemos ter uma vida de pecado. Nós somos convencidos por quem? Pela pessoa do Espírito Santo. Ele nos convence para nós não pecarmos, né? Então, nesse sentido, a ressurreição de Cristo, também sendo uma obra da Trindade, que ressuscita também o Filho,
Atos capítulo 2, 24 tem essa referência, ressuscita o Filho. Então é declarado também que o poder da vida, ou seja, a vida eterna, vamos dizer aqui, já não passa a ser mais a morte, mas sim a vida, que também é considerado como a vida eterna, ele toma o que? Esse momento que nós chamamos de ressurreição. Jesus ele morre, mas ele ressuscita. E o Espírito Santo faz isso também, essa ressurreição. E Paulo também dá esse atributo para o Espírito Santo, de nós sermos ressuscitados com Cristo. Por que nós somos ressuscitados? Nós morremos, não no sentido de morrer, como nós entendemos, a pessoa que vai para o caixão hoje morre. Não, não é isso. É uma pessoa que morreu para o mundo, irmãos, para o pecado, para as coisas das trevas, as coisas que não são de Deus. Então essa pessoa ela morre e ela ressuscita com Cristo. Como que ela ressuscita com Cristo? Pelo convencimento do Espírito Santo. O Espírito Santo convence essa pessoa do pecado, ela passa a não desejar mais ter uma vida de pecado, uma vida pecaminosa, e essa ressurreição ela vem dentro dessa pessoa, trabalhando lá dentro, no interior dessa pessoa, para que ela possa cada vez ela ter mais vida em Cristo Jesus. Não a vida normal, mas a vida dentro dela do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo também ele nos traz o quê? Vida. Ele nos revigora, ele nos traz uma vida sobrenatural dentro de nós. Há algo mais do que o natural, uma coisa sobrenatural. O Espírito Santo renova o quê? Inclusive a nossa alma, ela recebe vida pela ressurreição, pela pessoa do Espírito Santo. Para nós terminarmos, vamos para o tópico 3, o Espírito Santo e a santificação. O Espírito não apenas nos convence do pecado, mas também promove transformação. Deus nos escolheu para vivermos em santidade. A santificação possui duas dimensões, uma posicional, no momento da conversão, e outra progressiva, como processo contínuo da transformação. O Espírito Santo habita no crente, desde a regeneração até a glorificação, conduzindo em santidade, porém requer a cooperação do crente. Paulo exorta: andai em espírito, e adverte: não entristeceis o Espírito Santo. No entanto, não é resultado exclusivo do esforço humano, mas uma ação permanente do Espírito. Essa ação atesta a deidade do Espírito Santo, pois apenas Deus pode transformar o coração humano. Amém, irmãos? Então nós já estamos encerrando esta lição. Aqui está falando sobre a santificação pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele convence o homem do pecado, está registrado em João 16, verso 8, se você quiser ler depois. Tá? Ele transforma o ser humano, segundo a Coríntios 3,18. Então, nós, a partir do momento que nós reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se nós acreditarmos nesta verdade, nós entendemos que o Espírito Santo habita em nós e passamos a sermos o que? Nova criatura. Nós nascemos, como nós acabamos de falar da ressurreição, é como se nós morremos, como nós morremos, só que nós nascemos como uma criança. Em que sentido esta criança? De poder aprender as coisas de Deus, aquilo que vem pela pessoa do Espírito Santo. Então ele vai nos ensinando, não é assim que está falando que ele é o ensinador, o consolador, ele vai ensinando a nós, como novos na fé, a sabermos caminhar. Então o crente, assim que ele decide, ele toma uma decisão de ter a sua vida com Deus, ele não é completamente santificado, ele tem todo um processo de santificação. No livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16, Paulo fala andar em espírito. E no mesmo livro de Gálatas, você vai ver lá o fruto do Espírito Santo.
E quais são um desses frutos? Mansidão, a temperança, o domínio próprio, né? Temperança, benignidade, bondade, o amor, a fé, é o fruto, todos esses itens, essas qualificações, é o fruto do Espírito Santo que está em nós. Ah, mas eu ainda não sou 100% manso, eu não tenho domínio próprio ainda, eu não consigo ter domínio próprio, eu não tenho esse amor como muitos crentes têm. Às vezes você pode pensar dessa maneira, mas por quê? Porque existe um processo. Muitas vezes nós não estamos ainda completos, porque o Espírito Santo ele habita em nós, mas ele cada dia ele vai nos aperfeiçoando, e por isso que ele está falando aqui nesse tópico, né? A santificação, ela vai transformando, ela vai convencendo nós do pecado. E a cada dia vamos entendendo mais o agir de Deus nas nossas vidas. Nós vamos encerrar aqui essa lição, né? Até passamos um pouquinho aqui o horário. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que estiveram presentes. Gostaria que minha esposa pudesse falar, ter as considerações finais, agradecimento, tá bom? Amém. Agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade de podermos estar aprendendo da palavra de Deus, porque, como já foi dito, né, o Espírito Santo ele é o professor, ele ensina, e é aquele que tem desejo, aquele que precisa buscar. Todos nós precisamos buscar e aprender, né? Então, que Deus possa abençoar a vida de cada um que esteve aqui na live, as nossas vidas também, nos fortalecer a cada dia na sua presença. Amém? Amém, irmãos. Muito obrigado pela presença de vocês. Se você puder compartilhar esse vídeo, será muito bom, né? Porque você está multiplicando o conhecimento da palavra de Deus. A próxima lição será a lição de número 9, o Espírito Santo, o regenerador, né? E depois esse vídeo será publicado novamente no canal do YouTube. Se você quiser abrir lá no YouTube, você digita lá, Entendimento da Bíblia. Aí você vai ver o nosso canal com esses vídeos de ensinamentos, estudos bíblicos, e também tem lá as lives que nós fazemos dos cultos de quarta-feira aqui em casa. Você também é nosso convidado ou nossa convidada para comparecer aqui e poder juntamente aprendermos no domingo e adorarmos a Deus também, cultuarmos a Deus nas quartas-feiras, tá bom? Vamos encerrar a live. Muito obrigado, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Vamos fazer a oração, né? Estávamos esquecendo aqui. Vamos orar para nós agradecermos a Deus por tudo que Ele faz por nós, tá? Pai, nós te agradecemos, te louvamos ao Senhor, bendizemos ao Teu santo nome. Obrigado pela presença do Teu Espírito Santo e pela pessoa do Teu Espírito Santo nos instruir, nos falar a cada momento como nós devemos nos portar diante deste mundo terrível que existe, Pai. Só o Senhor pode convencer o ser humano do pecado através da pessoa do Espírito Santo. Fala conosco continuamente, com cada irmão que está vendo este vídeo, Senhor, que o Senhor possa visitar este lar, esta casa, esta família, Pai. Eu não sei qual que é a necessidade, mas vá de encontro com a necessidade de cada um que está vendo, Pai. Este conteúdo abençoando, repreendendo todas as forças do mal, as forças malignas, dando saúde, dando força, dando livramentos. Tu és o Deus que pode dar todas e muito mais coisas a todos nós. Continua falando conosco. Muito obrigado. Tudo para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.